Coluna Mandalã, Cultura e Filosofia Indiana. Apresentação, Albert Pereira e Abílio Pérez. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Om Shanti Shanti Shanti. Sejam bem-vindos a mais um Mandalã, Cultura e Filosofia Indiana. Eu sou Albert e estou aqui com o professor Dr. Abílio Pérez, pesquisador na área de Cultura e Filosofia Indianas. Hoje vamos falar sobre o yoga. Olá, professor, tudo bem? Olá, Albert, tudo bem? Olá a todos os ouvintes. Professor, um dos aspectos mais conhecidos da cultura indiana no Brasil é o yoga, mas muita gente ainda não conhece. Explica pra gente, o que é o yoga, afinal? Essa é uma questão muito interessante de ser abordada, porque o yoga, muitas vezes, no Ocidente, ele acaba sendo visto como um conjunto de exercícios físicos. Mas, na verdade, os exercícios são um dos componentes de um sistema muito mais amplo e que na Índia é visto como um sistema filosófico, de natureza psicossomática. É mesmo interessante isso, um pouco diferente do que a gente está acostumado. Como um conjunto de exercícios pode ter tido como um sistema filosófico. Como que isso acontece? Isso acontece por conta dessa natureza psicossomática que, segundo os fundadores, os organizadores do yoga lá no mundo antigo, permitem que a pessoa vai conhecendo cada vez mais o próprio eu, tirando as concepções iniciais, que são vistas como superficiais em relação à estrutura profunda do eu verdadeiro, e isso é visto como um processo de construção de um conhecimento qualificado. E isso faz o yoga um sistema filosófico que comporta um estudo do corpo, né, das emoções e de todas as instâncias que constituem o eu provisório, né, em busca do eu verdadeiro. É falado muito da questão psicossomática. Explica pra gente melhor o que significa isso, essa técnica psicossomática do yoga. Isso é simples de entender. Imagina a questão das emoções. Quando eu sinto alegria, raiva, tristeza, os meus músculos da face eles respondem de um modo específico. Então, os olhos eles se curvam para cima, para baixo, os lábios, as maçãs do rosto. E não só o rosto. No rosto isso é mais visível, mas o corpo inteiro responde desse modo. Aquilo que a gente passa no dia a dia, no trabalho, na família, às vezes no trânsito, isso se reflete, às vezes os ombros endurecem, e isso acaba, alguma coisa dá uma sensação na barriga, né? Essas são as que a gente mais percebe. E com o tempo isso vai se acumulando, né? Vai se acumulando no corpo. E às vezes não é muito fácil a gente pensar assim, vou deixar de estar triste, né? Vou deixar de estar tenso, vou deixar de estar estressado. Isso não é tão fácil. Agora, se eu estou com os ombros retesados por conta do estresse e eu alongo os ombros, isso reflete de volta na mente. E eu me sinto menos estressado, minha cabeça funciona melhor. E isso é a natureza psicossomática da técnica. Passo a entender. E como o yoga atua nessa relação entre o corpo e a parte psicológica? É desse modo, como eu disse, né? É uma via de mão dupla. Então, da mesma forma que o corpo responde à mente, a mente também responde ao corpo, né? Então, a dimensão psicológica e a dimensão somática, a dimensão corporal, elas estão interligadas. E com o corpo mais saudável, a pessoa passa a se sentir melhor, certo?
Isso. É um pouco mais profundo, na verdade, porque no yoga há todo um sistema que descreve o funcionamento do corpo em sua relação com a dimensão da mente. E então cada postura de fato atua sobre determinada dinâmica corporal e mental de modo bastante profundo. Pode nos dar assim um exemplo? A ciência moderna tem mapeado bastante uma prática chamada Yoga Nidra, que é aquele relaxamento final do yoga, que na verdade é uma das técnicas mais importantes. E eles perceberam que as ondas mentais do praticante do Yoga Nidra se assemelham muito a um sono profundo, né? E essas ondas mentais, elas desaparecem mesmo quando está dormindo uma pessoa que tenha um quadro de depressão. Então, praticando o yoga, ele consegue voltar a manifestar essas ondas. E isso pode reverter o quadro depressivo. É um autoconhecimento. Isso. É uma técnica que trabalha corpo e mente de um modo integrado. Ok, acho que ficou um pouco mais claro para todo mundo o que é o yoga e por que ela é considerada uma técnica psicossomática. Muito obrigado, professor, e até a próxima! Coluna Mandalã, Cultura e Filosofia Indiana. Apresentação: Álber Pereira e Abílio Pérez.